Olá, meus amores do 7º ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu estou ótima, graças a Deus. E hoje eu estou aqui para trabalhar com vocês mais uma videoaula. Na videoaula de hoje nós vamos falar sobre o capítulo 3 do livro de vocês, que trata sobre as cruzadas. Neles nós vamos ver as mudanças na sociedade feudal, a crise do feudalismo, o movimento cruzadista e as consequências das cruzadas. Então vamos lá! Lembrando que a agricultura era a base da economia da sociedade feudal e que não havia poder centralizador. O poder era local, ou seja, se concentrava na mão dos senhores feudais. A terra era a maior forma de riqueza. Com isso, a disputa pelo controle de terra ficou ainda mais acirrada, propondo novas conquistas de território fora do continente. Como a gente viu em sala de aula, nesse contexto também ocorreu o crescimento da população europeia, devido ao fim das invasões bárbaras, das reduções das guerras, dos avanços técnicos e da abertura de novas áreas de plantio. Essas mudanças fizeram com que a população crescesse de forma acelerada. Com esse crescimento populacional, no fim do século XI, já não haviam mais terras disponíveis para serem ocupadas. Ameaçados de perder o poder pela falta de terras, muitos nobres passaram a criticar a excessiva riqueza das igrejas, afirmando que a igreja existia para cuidar das questões espirituais e, portanto, não precisariam de tantos bens materiais. Já a igreja afirmava que não abriria mão dos seus patrimônios, pois era isso que garantia a existência do clero e das obras de caridades. Foi nesse contexto que chegou na Europa a notícia que os muçulmanos haviam iniciado a Guerra Santa, com o objetivo de reorganizar o império dividido, dando assim início às cruzadas. Estas ocorreram entre o fim do século XI até meados do século XIII e foram expedições de caráter militar organizada pela Igreja Católica com o objetivo de combater ao cristianismo e de liberar a Terra Santa das mãos dos infiéis. Seus adeptos eram identificados pelo símbolo da cruz em suas roupas. Então, seu objetivo principal era combater os infiéis e reconquistar a Terra Sagrada, controlada até então por muçulmanos. Ao todo, foram realizadas 8 cruzadas, controladas pela Igreja e pela nobreza, e 2 cruzadas não oficiais, a Cruzada dos Mendigos e a Cruzada das Crianças. A Cruzada dos Mendigos foi a primeira expedição que ocorreu. Seus participantes estavam despreparados e foram derrotados pelos muçulmanos. A Cruzada das Crianças foi liderada por um menino de apenas 12 anos de idade e acreditava que as crianças com a alma livre do pecado receberiam a ajuda de Deus em sua retomada a Jerusalém. Então, como vimos em sala de aula, alguns fatores levaram à decadência das cruzadas, entre eles a desunião muçulmana, que facilitou o avanço cristão na região. Nobres cristãos começaram a brigar entre si pelas terras muçulmanas, e a dificuldade em obter recurso para novas expedições. Com isso, no início do século XIII, os movimentos cruzadistas começaram a perder força. Assim, as últimas cruzadas não obtiveram grandes resultados e nem foram capazes de evitar a retomada dos territórios. Desse modo, chegando ao seu fim, mas deixando algumas consequências. Entre estas, a expansão do mercado com o renascimento do comércio na Europa, o enriquecimento do Oriente, o fortalecimento do poder real, o enfraquecimento da aristocracia feudal, a intolerância religiosa e mesmo após o fim
as tensões entre cristãos e muçulmanos continuaram. Então, meus amores, sobre a aula de hoje, eu deixo para vocês as atividades das páginas 38, 39, 40, 46 e 47. Vocês podem estar resolvendo e me enviando via e-mail, via WhatsApp ou por qualquer outra rede social, tá bom? Fique com Deus e até a próxima videoaula. Beijo!